Boa noite, estamos aí para mais um momento de conversação, reflexão com quem estiver disponível. E noite fria em Dourados, Mato Grosso do Sul, julho chegou, estamos aí cobertos, né, vestidos de vida nesse tempo tão difícil da pandemia, tempo esse que precisamos de reflexão. Bom, eu tô abrindo a live como todo amante de literatura e de temáticas voltadas a essa área. Eu recomendo com bastante carinho literatura portuguesa. Aí para vocês vai aparecer o contrário, mas é Amor de Salvação, Camilo Castelo Branco. Por ter se unido a uma mulher casada e bela Teodora, o fidalgo Afonso de Teive arrasta os sofrimentos de um amor condenado pela sociedade. Um romance sobre emoções perturbadoras que resistem ao tempo e sobrevivem a todos os obstáculos de uma época extremamente conservadora. As paixões violentas constituem matéria-prima essencial do romantismo e são também uma constante na vasta obra de Camilo Castelo Branco, de 1825 a 1890. Refletindo a própria vida do autor, Camilo manteve uma vida amorosa tumultuada, sendo por isso levado diversas vezes para a prisão. Uma delas se deveu à sua ligação com Ana Plácido, com quem só se casou 2 anos antes de suicidar-se. Então, o eterno Camilo, vocês devem conhecer O Amor de Perdição, mas O Amor de Salvação não é uma obra menos valorosa, é da série Bom Livro, né? A Ática fez na minha época da infância, nós tínhamos esse prazer da leitura, e é um prazer ótimo de se ter. A vida, ela exige, né, relacionamentos, relações. E essas relações, elas se prendem ou se libertam. Tudo depende muito do modo como nós encaramos a realidade da vida, o modo como a gente se encara também. Porque tanto nos personagens ou quanto na própria construção que se tem nessas relações, o que se vê? Se vê muitos desencontros. Esses desencontros são propriamente oriundos dessa relação perturbada para consigo mesmo. Olá, Jandira, tudo bom? E essas relações perturbadas para consigo mesmo, por exemplo, como Romeu e Julieta. Eu fui ao Rio de Janeiro e eu fui ao Rio de Janeiro e essa peça Romeu e Julieta foi interpretada com as músicas da Marisa Monte. Tudo bem, já estamos aí fazendo uma live falando sobre literatura e romantismo para esquentar o coração. Nájio Wagner entrando aí. E essa Romeu e Julieta foi uma peça que eu assisti no Rio com as músicas da Marisa Monte. E um dos aspectos mais interessantes, além da rixa entre a família, é o desentendimento propriamente dos próprios enamorados, porque a menina tinha uma família conturbada, a relação era conturbada. Alexandre Neves, seja bem-vindo. E os dois também não tiveram um bom diálogo. Então, quando ela finge
toma o veneno fingindo que está morta e ele toma o veneno, né, para se matar, e ela desperta e ele morreu e ela se mata também. Então veja que o confronto entre os dois, esse confronto na verdade assim, dessa realidade deles com a família, mas essa quase estupidez do diálogo entre os dois, né? Poderiam ter dito ou achado uma maneira de não precisar morrer, de não ser trágico, né? Na vida, nem tudo na vida precisa ser tragédia, né? Precisa ser terrível. William Shakespeare, claro, deu esse final, né? Eu tô aqui com chama Reencontro, uma série da Scipione, William Shakespeare, Romeu e Julieta, tradução e adaptação Leonardo Scianca, né, que é uma obra maravilhosa. Aí, Camila Faria, tudo bem? Então, em Verona, na Itália, por ano de 1600, a rivalidade entre os Montecchios e os Capuletos acentua-se e os conflitos estendem-se em parentes e criados. Um baile de máscaras na casa dos Capuletos, Romeu Montecchio conhece Julieta Capuleto. A paixão é mútua e instantânea. Entrou e saiu, né, Serenage? Ao descobrir que pertence a famílias inimigas, eles se desesperam, resolvem casar-se secretamente com a cumplicidade do Frei Lourenço. No entanto, o destino desse amor seria trágico, porque ambos morrem, né? Mas é essa realidade aí para vocês está ao contrário. Esse amor que praticamente não se completa. Mas na nossa vida também, a gente, de certa forma, se espera um amor perfeito. Quem que não espera, né? Encontrar alguém assim fabuloso que lhe roube os anseios, que lhe roube assim os ares, né? Los aires de la vida, né? Que faça com que você tem esse frenesi, né? Claro. E lá era, você vê na época em que se relata o século XVII, a história de Romeu e Julieta, mais claramente está uma relação de cumplicidade, porque não havia essa efemeridade que hoje há entre os relacionamentos. Porque hoje já se conhece, muitos jovens já vão para o sexo, nem sabe direito quem é a pessoa, já se entrega e tem 15, 20, 40 relacionamentos antes do relacionamento que vai ser o definitivo, né? Ou várias relações, e aí você começa, de certa forma, a esfriar. E não tem mais essa entrega como nas paixões do início. Carlos Milan, tudo bem? E daí o que nós vamos tendo? Relações quebradas, a vida quebrada, situações em que não se tem a veracidade da vida. Você tem a efemeridade da vida. Como aquelas relações, aí Max Pão entrando, como aquelas relações que nós vamos tendo no carnaval, nessas coisas assim que a pessoa, o negócio é beijar, tudo bom? O negócio é beijar, ficar, e a pessoa vai ficando, fica sozinha, fica solitária, fica depressiva, fica num estado lastimável. Por quê? Porque a relação não tem profundidade, simplesmente não tem profundidade. E não tendo profundidade, até mesmo as relações da amizade também vão sendo também entrecortadas por relações cortadas, né? Diga-se de passagem, cortadas de lealdade, cortadas de amorosidade, de fraternidade, em que o problema do outro é do outro, meu problema é o problema do meu amigo. O meu amigo tem que viver o meu problema, mas o problema dele é dele, né? E aí a gente vai tendo essa dificuldade propriamente. Um livro que eu achei, que eu estou valorizando muito, que é o Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam. Um conto, né, que tem muito a calhar com essa nossa abordagem são os moralistas,
Diz assim: você pensou bem no que vai fazer, Paulo? Pensei, já estou decidido, agora não volto atrás. Olhe lá, hein, rapaz. Paulo está ao mesmo tempo comovido e surpreso com os três amigos, assim que souberam do seu divórcio iminente. Correram para visitá-lo no hotel. A solidariedade lhe faz bem, mas não entende aquela insistência deles em dissuadi-lo. Afinal, todos sabiam que ele não se acertava com a mulher. Pense um pouco mais, Paulo. Reflita essas decisões súbitas. Mas que súbitas? Estamos praticamente separados há um ano. Dê outra chance ao seu casamento, Paulo. A Margarida é uma ótima mulher. Espera um pouquinho. Você mesmo deixou de frequentar nossa casa por causa da Margarida, depois que ela chamou vocês de bêbados e expulsou todo mundo. E aí diz: e fez muito bem, nós estávamos bêbados e tínhamos que ser expulsos. Outra coisa, Paulo, divórcio, sei lá. Eu não entendo mais nada. Você sempre defendeu o divórcio? É, mas quando acontece com um amigo, olha, Paulo, eu não sou moralista, mas acho a família uma coisa importantíssima. Acho que a família merece qualquer sacrifício. Pense nas crianças, Paulo, no trauma. Mas nós não temos filhos. Nos filhos dos outros, então. Um mau exemplo. Mas isso é um absurdo. Vocês estão falando como se fosse o fim do mundo. Hoje o divórcio é uma coisa comum. Não vai mudar nada. Como não muda nada? Muda tudo. Você não sabe o que está dizendo, Paulo. Muda tudo. Muda o quê? Bom, para começar, você não vai poder mais frequentar as nossas casas. As mulheres não vão tolerar. Você se transformará um pária social, Paulo. Que? Fora de brincadeira, um réprobo. Puxa, eu nunca pensei que vocês pensem bem, Paulo. Dê um tempo ao tempo. Gabi Andrade, cantora, tudo bom? Pense bem, Paulo. Dê tempo ao tempo. Deixe para decidir depois. Passado o verão. Reflita, Paulo. É uma decisão seríssima. Deixe para mais tarde. Está bem, se vocês insistem. Na saída, os três amigos conversam. Será que ele se convenceu? Acho que sim. Pelo menos vai adiar. E nos solteiros contra casados da praia esse ano, ainda teremos ele no gol. Também a ideia dele, largar o gol dos casados logo agora, em cima da hora, quando não dava mais para arranjar substituto. Os casados nunca terão um goleiro como ele. Se insistimos bastante, ele desiste definitivamente do divórcio. Vai aguentar a Margarida pelo resto da vida. Pelo time dos casados, qualquer sacrifício serve. Me diz uma coisa, como divorciado, ele podia jogar no time dos solteiros? Podia. Impensável. Outra coisa, o quê? Não é réprobo. Não é réprobo. É réprobo. Com acento no i. Mas funcionou, não funcionou? Então, esse conto do Luiz Fernando Veríssimo, ele diz isso, né? Então, quer dizer assim, o rapaz estava para o amigo poeta, minha amiga cantora, Gabi Andrade. Nina Tomás Santos também, seja bem-vindo. Boa noite, Gabi. Então, nesse livro, nesse conto, então, na verdade, os moralistas, né, que seriam moralistas, o que eles estão dizendo ali? Paulo está se separando, mas como eles têm um time e aí os solteiros jogam contra os casados, então eles não querem que o Paulo se divorcie, não porque Paulo é infeliz no casamento, mas para Paulo não sair do time dos casados, que eles teriam uma defasagem, que Paulo é muito bom como goleiro. Então, na verdade, o problema do outro não é pela solidariedade. Ô, Adriele, o problema principal é o fato da necessidade dos amigos e não da necessidade de Paulo. E assim na nossa vida cotidiana, muitas vezes nas nossas amizades, o que acontece? Você tem a sua necessidade, você contempla a necessidade do seu amigo, mas o seu amigo não contempla a sua necessidade.
Então, quando você precisa do amigo, ele não tem tempo para você, mas quando ele precisa de você, ele acha um tempo, ele racha o tempo e te procura, e ai de você se não abrir espaço para atendê-lo. E a gente acaba se submetendo, claro, né? Em muitas amizades, em muitos casos. Porque eu, particularmente, eu pessoa, Marcos, né, pessoa, nas amizades, eu vejo assim, é lógico que é muito importante essa cumplicidade, a lealdade. Mas é fazer o bem, né? Se eu estou disposto, se eu tenho disposição, se eu estou bem para atender, eu procuro atender aos amigos. Mesmo que esses amigos não sejam lá os melhores, mas a gente não tem na vida só pessoas maravilhosas. Todos temos defeitos, então você vai peneirando, pelo menos as pessoas que não mentem, né? As melhores amizades possíveis para que você tenha uma seleção bacana e você tenha também um relacionamento bacana. Eu me lembro de romances, né, que a gente... Pessoas que você conhece, que você acaba... Tem um relacionamento, né, namora para conhecer e tal. E aí você, num determinado momento, você ama, você se dedica, você se devota, e a pessoa simplesmente não faz o tete a tete, né? Não dá esse retorno. Você dá um bom dia carinhoso, você responde, você curte, você ama, você gosta, e a pessoa simplesmente ela, ai, deixa tudo para você, o relacionamento. E o relacionamento acaba, né? Um relacionamento que eu tive acabou por conta disso. Simplesmente eu cansei de ser a pessoa, só a pessoa que namora, mas eu estava namorando sozinho. E aí quando eu fui terminar, a pessoa nem entendeu como nosso relacionamento estava indo de vento e pouco. Eu falei, não, eu estava namorando solitário. Eu estava namorando, né? E o outro lado, a outra pessoa tem que dar o retorno. Você é uma via de mão dupla. O romance não pode ser um. Romances são dois que se unem. São duas individualidades, mas é um flashback, né? Você joga lá, volta pra cá. É o flashback assim, porque você vai e volta, vai e volta. Você sempre tem que estar recordando o primeiro dia, o primeiro momento, a primeira situação, para ver se vale, né? Eu tive um relacionamento de 4 anos e aí fiquei 1 ano digerindo o término. E aí uma amiga minha muito querida falou assim, mas Marcos, e aí você ficou magoado e tal? Falei assim, não, foi ótimo, a pessoa me possibilitou N coisas positivas. A gente não pode desprezar o que foi positivo. Foi um período de felicidade. Pena que a pessoa não estava preparada para uma vida inteira de felicidade. Só aquele período. E aí você vê que está estanque, você liberta, porque o amor verdadeiro liberta. Você não pode aprisionar uma pessoa do seu lado e achar que vai dar tudo certo. O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, mostra isso. Um amor que você se devota ao ser amado e que te leva à falência total. O amor de perdição, todo mundo se perde naquele amor e não se encontra mais. E daí você compreende essas relações do romantismo. É uma temática difícil, né? É difícil de pensar essa temática dual, né? Essa relação de dois, né? E o que eu tenho mesmo, assim, pensando, né, nos dias de hoje, é como que nessa época de pandemia a gente tem que melhorar as nossas relações uns com os outros, melhorar o nosso processo íntimo, para a gente não ter esses arrependimentos. Ou mesmo se você pensar assim, e se eu perder, eu tô ali e perco a pessoa que está na minha família, ou ela vai embora, eu não vivi direito, né? Aqueles arrependimentos que você dá. Em cada final de romance eu fico pensando em toda aquela relação que se tinha naquele momento, com aquela
aquela pessoa. Não falo só relacionamento do romance no almejar um casamento, mas relacionamento com um sentido geral. Ô Gilson, tudo jóia? Nesse sentido geral, o que é um relacionamento? O relacionamento é uma relação entre pessoas. Isso tanto no campo profissional, tem que ter lealdade, tem que ter sinceridade, tem que ter honestidade, senão não dá certo, né? Uma outra recomendação de leitura, Histórias para Viver Feliz, da série Motivação, são histórias coletadas pela Rosana Braga, né? E eu vou ler aqui uma delas, que é O Descontrole Gera Arrependimentos. Naquele dia de sol, Mário chegou feliz e estacionou o reluzente caminhão em frente à porta de sua casa. Após 20 anos de muita economia e intenso trabalho, sacrificando dias de repouso e lazer, ele comprou seu caminhão. Orgulhoso, entrou em casa e chamou a esposa para ver a sua aquisição. A partir de agora, seria seu próprio patrão. Ao chegar próximo do caminhão, uma cena o deixou descontrolado. Seu filho de apenas 6 anos estava martelando alegremente a lataria do caminhão. Irritado aos berros, ele investiu contra o filho, tomou o martelo nas mãos e, totalmente fora de controle, martelou as mãozinhas do garoto. Sem entender o que estava acontecendo, o menino se pôs a chorar de dor quando a mãe interferiu e retirou o pequeno da cena. Na sequência, ela trouxe o marido de volta à realidade e juntos levaram o filho ao hospital para fazer curativos. O que imaginaram, no entanto, fosse sempre descobrido muito grave. As marteladas nas frágeis mãozinhas tinham feito um estrago que o garoto foi encaminhado para a cirurgia imediata. Passado várias horas, o cirurgião veio ao encontro dos pais e informou que dilacerações tinham sido de grande extensão e dedinhos tiveram que ser amputados. De resto, disse o médico, a criança era forte, tinha assistido bem ao ato cirúrgico, os pais poderiam aguardá-lo no quarto para onde logo seria conduzido. Com um aperto no coração, os pais esperaram a criança despertasse. Quando finalmente abriu os olhos e viu o pai, o menino sorriu e falou: "Papai, me desculpe. Eu só queria consertar o seu caminhão, como você ensinou outro dia. Não fique bravo comigo." O pai, com lágrimas escorrer pela face, totalmente desconsolado, se aproximou mais e disse ao pequeno que não tinha importância o que ele havia feito, mesmo porque a lataria do caminhão nem tinha sido estragado. Me insistiu: "Quer dizer que não está mais bravo comigo?" "Não mesmo", falou o pai. "Papai, prometo que quando meus dedinhos crescerem de novo, nunca mais vou martelar seu caminhão." Então é uma história triste, né? Mas é uma história que faz a gente refletir, né? Como que no momento de ira, né, muitas vezes você faz coisas, né, perdemos a calma, perdemos a lucidez, o bom senso, e você faz coisas que não deve, né? O Romeu e Julieta foi essa falta de espera, de um bom senso, levou eles à morte, né? E às vezes eu vejo aqui em Dourados, né, na cidade onde eu resido, no noticiário, um batente foi instalado torto. O dono da casa foi atrás do pedreiro e o pedreiro matou o dono da casa, né, por conta de um batente torto. Ambos alcoolizados, uma coisa banal, né? Às vezes uma tubaína, já vi também aqui assassinato. Você vai pagar a tubaína 25 centavos à época, né? Foi o preço de uma vida, né? Quanto vale uma vida? Uma coisa tão banal você te leva a cometer uma estrutura, né? Às vezes, mesmo na traição, essas coisas, vale a pena? Você foi traído, vale a pena você ficar lá na frente, se humilhando, quebrando coisas? Será que é isso mesmo? Há nessa necessidade de você fazer esse escândalo todo e tal? Sai de cena, né? Saia com dignidade, né? Eu conheço uma menina conhecida minha que
ela casou-se e ela descobriu uma traição e foi justo com uma prima dela. E a prima trabalhava com o esposo. E ela descobriu essa traição, tudo, e eles tinham uma viagem de trabalho a fazer de negócio, tudo. E foram, né? Tipo uma lua de mel, os amantes e tal. E ela ficou sabendo. E aí, o que ela fez? Foi uma coisa, Eliane Rosa, olha, Kevin, Eliane Rosa, Gilson, obrigado pela participação aqui na live. Então, eles saíram em tipo uma lua de mel, os amantes, né? Amantes, a prima, que é um fator, a prima que era muito amiga dela, com o marido dela, foram numa viagem de negócios, mas também eles eram amantes, estavam juntos, né? Inclusive, ao que ela suspeitou, o filho da prima, que era parecido com o marido dela, ela suspeitou que era filho do marido, mas ele casou-se com ela. Então, ela, quando ficou sabendo, ela simplesmente fez a mala dela, retirou, aproveitou a viagem discretamente, não fez alarde, nem escândalo nenhum. Previamente, ela já tinha um apartamento, né? Ela, quando solteira, já tinha adquirido um apartamento. Ela fez uma mudança discreta, totalmente discreta. Pegou as coisas que era dela, que ela achou que era justo, contratou um frete, levou para o apartamento e comprou uma cama nova, tudo, e deixou um bilhete, olha, eu descobri o seu caso, tenho fotos, tenho e-mails, e você quebrou a confiança do nosso casamento. Já entrei em contato com o advogado, você será intimado logo mais, eu não quero mais essa nossa relação. Sem dizer nada. Deixou o bilhetinho, o contato do advogado e foi morar no apartamento dela. Saiu, e aí quando o marido chega, né, pra... Ô, meu amor, não sei o que. Oi, querido, tudo bem? Você já chegou em casa? Não, ainda não, então vá pra casa. Vá lá pra casa. E aí quando ele chega em casa, vê aquilo, aí ele que fica desesperado. E ele fala, onde você tá? Onde eu estou é problema meu. Você tem a casa, tem tudo aí. E logo mais você se ajeite, né? Vá viver sua relação. Tá livre agora para você ver a relação que você quiser. Você quebrou o voto de confiança. E eu achei tão... assim, é triste, lógico, um casamento se acabar, mas eu achei digno da parte dela. Ela não xingou a prima, não disse impropérios nem nada. Simplesmente foi embora. Apenas e tão somente foi embora. Sem maiores danos, né? E aí eu falei para ela assim, mas como você conseguiu ter força de fazer isso? Ela falou assim, porque eu não sou gentalha, eu não sou uma pessoa insana, sou uma pessoa educada, sou uma pessoa que tem formação superior, vim de uma família de boa educação, não é porque minha prima se engraçou com o meu marido que eu vou ficar lá disputando com a minha prima um pedaço de osso. E outra coisa, eu casei com ele, não casei com minha prima. Se minha prima não tem caráter e foi atrás dele e ofereceu alguma coisa para ele que tinha que ter tido dignidade e não aceitado porque ele tinha um casamento comigo, não era nem um relacionamento, era um casamento. Mas se ele não visualizou isso como uma relação que merecesse respeito, como eu posso dividir a minha vida com esse homem? E eu achei isso de uma grandeza da parte dela muito grande. E nós devemos ter dignidade. Essa dignidade de não explodir, deixar gerir os problemas. Eu ajudei um amigo faz um tempo e esse amigo nunca pagou a conta. Mas eu ajudei. Então, assim, a responsabilidade era minha. Então eu paguei a conta, não explodi, cobrei diversas vezes
Passou. Aí depois, com o tempo, quando uma outra amiga foi fazer amizade muito íntima dele, como eu quero ela muito bem, eu contei da nossa dívida, né, o que ele me fez. E ele me ligou, achando muito ruim. Como você fala uma coisa dessa? Eu tô devendo. Eu falei assim, você foi bem fingido, né? Mas, claro que está me devendo. Drogaria São João, tudo bom? É claro que você está me devendo. É uma dívida. Você não esqueceu? Eu falei, não. Uma dívida que eu paguei com juros, multa, correção monetária, como que eu vou esquecer? Porque eu emprestei um dinheiro de um cartão de crédito. E daí eu tinha dinheiro para pagar o cartão porque eu confiei que ele pagaria. Ele não pagou, eu também não dei conta de pagar. Quando eu fui chegar na conta, já tinha crescido horrores a dívida. Lógico que eu nunca esqueci. Mas nunca briguei também, ficar lá na frente da casa. Ah, você não me pagou, vou pegar um pedaço de pau, dar na sua cabeça. Não, porque eu não sou uma pessoa deselegante. E o erro foi meu, porque eu que fui lá emprestar. O que eu tinha que emprestar? Nada. Né? A gente não empresta dinheiro que você não possui. Então você tem que ter a sua cota de responsabilidade. E perdoar é um ato divino. Porque o perdão é alguma coisa que é sua. É sua posição perdoar. Mas, assim, esquecer, não, porque a gente não tem amnésia. Né? Então não pode fazer isso. É como assim, eu penso na vida, né? Você faz o bem, sempre, sempre que puder. Mas a gente não pode fazer coisas que vão incomodar ou atrapalhar o seu andamento pessoal. Não se empresta o dinheiro que você não possui. Você pode até dar o dinheiro. Na verdade, emprestar é ruim porque às vezes se o outro não puder cumprir, perde a amizade, perde o carinho, perde o respeito. E você fica, né, onde você olhar aquela pessoa não é a mesma coisa. E assim eu penso em relação às outras coisas. Não é ser moralista. Ah, eu vou ser moralista. Não. É você ter dignidade, amor próprio. Por que eu vou beijar 10 bocas, né? Por que eu vou sair por aí me permitindo viver coisas e sensações que podem depois me trazer certos danos morais, né? Comigo mesmo. Relações que ficam quebradas. Eu penso nessas situações do dia a dia, né? Não só no campo da literatura, que lógico, isso mexe com o nosso imaginário analítico, né? Analisar as questões e as cenas, mas do cotidiano, os flagrantes do dia a dia, mas é pensar sim em valores. A sociedade ela está carente de valores. Pois é, a pessoa fala assim, ah, mas fulano, olha com quem que eu estou me metendo. Mas olha o tipo de relação que você tem consigo mesmo. Você vai vai ter um relacionamento sexual com a pessoa que você viu 2, 3 vezes, né? Sem um casamento, sem uma coisa mais duradoura, um relacionamento mais sério. Como é que a pessoa vai te levar a sério também? Então, a entrega, né? Essa entrega, você dá a sua confiança para uma pessoa que já é andada, né? Uma conhecida tava, eu conheci fulano. E eu falei assim, você já olhou a ficha do fulano? Quantas vezes fulano já se casou? Ai, fulano é galante, o fulano não sei o quê. Eu falei, então, você gosta do fulano? Gosto, sou apaixonada por fulano. E aí fulano, eu tentei avisar, né? Mas aí fulano tinha um currículo bem ruim. Porque as relações do fulano eram todas relações efêmeras. Elas não duravam semanas. Cada semana tá com uma pessoa nova. Não pode. Quando a pessoa troca demais de parceiro, ela tem algum defeito. E quando ela não deixa saudade, tem mais defeito ainda. E daí foram 2, 3 semanas. A pessoa, meu Deus do céu, fui enganado. Falando que pegou dinheiro meu e tal. Mas era notável, não é? Porque a pessoa, né, uma afinada avó materna dizia assim, onde vai o tatu leva o casco, meu filho.
Quem nasce para tatu morre cavucando. Então, a pessoa ela tem rastros de quem ela é. Então, você não tem como se enganar totalmente com a índole e a moral da pessoa. É muito raro você se perder por desconhecimento. Então, observa, né? Por isso que nós temos, antes do casamento, períodos, né? Na natureza a gente tem a cartilha da natureza toda aí demonstrando. Tem a fase da conquista, né? Dos primeiros conhecimentos. Depois de acertado que vai haver uma relação, tem um namoro, né? Aí que você vai pensar num casamento, construir um ninho primeiro para depois vir uma reprodução. E as pessoas não, primeiro elas se reproduzem, aí não tem ninho, não tem quem deixar, depois vão descobrir que a pessoa não vale o que o gato enterranaria, mas aí já tem filho, aí essa criança já vem desestruturada num lar, sem selar, e aí a mãe ou o pai já não está nem com o pai, não são os dois que estão juntos ali, já é uma outra relação, já está procurando outra coisa, e aí vive de relacionamentos quebrados e depois reclama que a vida tá um caco. Então faz o mosaico direitinho, né? Vamos montar o vitral, vamos ter objetivo. Na vida você tem que estabelecer metas, né? A partir do momento que a gente estabelece a meta, a vida ela também passa a mudar. Você muda. Você muda quem você é. Eu sou pai, então tem que saber o que é ser pai. Tem que saber que a criança ali, ela está numa posição. Você não pode exigir um comportamento adulto, ela é uma criança, ela é infantil, ela é ignorante em alguns aspectos, ela é inocente em situações ingênuas, e eu tenho que lembrar que criança é criança, eu não posso exigir de um comportamento de uma criança uma coisa que não é dela. Como aqui em casa, eu tenho cães, né? A gente chama as nossas meninas aqui. Então elas são cadelas. Ué, e você vai querer comportamento de quê? De pássaros? E aí a gente teve que abrir mão das flores, porque elas cavam. Porque é do instinto delas, né? Teve uma geração de cães que não cavava desse jeito, mas aí essas daí cavam. E cavam, igual a gata aqui de casa. Não é uma coisa. É uma gata. Ela tem comportamento de gata. Ah, entra no cio, é meio chato. Mas é o jeito da madeira. É como ter filhos. Se você não quer filhos, você não os tenha. Mas se os teve, crie com dignidade. Terá despesa, terá tudo. Como nós somos humanos. E precisamos de ter relações humanas. Uns com os outros. Ter paciência, né? Muitas vezes você vai enfrentar pessoas difíceis na ordem do dia. E o que você vai fazer? Vai sair correndo? Vai fugir sempre? Até quando? E você? Vai fugir de você que jeito? Porque a primeira relação que você tem é contigo mesmo. É você consigo mesmo. E aí? Então, para essa noite, nossa reflexão foi em torno do romance, das relações quebradas, dessas relações não quebradas, do amor próprio. Tem que se ter amor próprio, né? Porque como você vai amar alguém se você não sabe o que é esse amor, você não conhece? Como você vai ter sentimentos em relação a alguém se você não se conhece? E permita-se amar, permita-se ser amado. A vida precisa de relações, relações uns com os outros. Agora, se você for barato na relação, não exija relações caras. Aquilo que é barato, aquilo que é caro, é caro. Se você se valoriza, então não aceite qualquer coisa. O tesouro, ele vai guardado no lugar do tesouro. Bijuteria é guardada na bijuteria. E o lixo é guardado no lixo. Se você levar o lixo para a cama, vai ter que dormir com lixo. Então pensa nisso. Aquilo
que não é bom não pode estar na sua vida. Você quer ser feliz? Então você tem que ter elementos concretos, verdadeiros. Relações quebradas, vidas quebradas. Não pode estar numa construção sólida. E nós precisamos aprender realmente a concretar, a pavimentar, a ter segurança nas nossas relações. Para quando vir os momentos mais duros, as situações mais difíceis, a gente ter firmeza, a gente ter essa segurança e ao mesmo tempo nós precisamos ter conteúdo. A leitura, a estrutura da vida como um todo, ela é muito importante que nós alicercemos o nosso interior com cultura, com conhecimento, com essa lisura conosco mesmo, de não sermos falsos nem hipócritas, sermos verdadeiros. Você é quem você é. Eu tô sem cabelo, tô meio careca, mas sou lindo. Eu tenho que me enxergar bem. Eu tenho que gostar de mim. Como eu sou. Sou mais fofinho e tal. Eu tenho que melhorar, então vou trabalhar para essa melhora. Mas não porque os outros estão exigindo, mas se você realmente quer isso. Porque não adianta também os outros ficarem falando e aí você, porque os outros falaram, eu vou fazer. Não. Como a senhora me encontrou no banco e estava lá, senhora de si. Porque você é uma pessoa, tá grande, não sei o que e tal. Eu falei assim, e a senhora tem depositado em qual das minhas contas? Ela depositado, eu falei assim, a senhora já selecionou quais contas a senhora vai pagar? E ela, contas? Eu falei assim, sim. A senhora tá aí falando tanto da minha vida, de como eu estou, mas eu não recebi o depósito ainda. Qual o depósito? Eu falei assim, um depósito, que para se meter na vida do outro, a gente vota, né? Se a senhora, para falar sobre algum assunto comigo, a senhora tem que pagar as minhas contas. Né? Me pagar frutas, né? Pagar aquilo que a senhora está se queixando, achando que não está bem, então a senhora começa a participar da minha vida. Eu tenho conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, agora eu já tenho conta virtual também. Então, se a senhora precisar, eu passo o número, até faço o boleto. Das minhas contas virtuais agora já tem boleto que a senhora pode pagar. E se a senhora quiser pagar em cartão de crédito, eu também tenho. Né? Meus cartões a senhora paga a fatura. Já me auxilia e eu já começo a pensar no que a senhora tem a dizer. Como assim eu vou pagar? Eu falei assim, claro, a gente paga. Na vida, quem paga, quem dota, vota. E quem não dota, fica calado. Porque se a senhora não vai participar, então a senhora não fala nada, a senhora não tem direito à voz na minha vida. A não ser que a senhora participe. Eu sou escritora, a senhora nunca comprou um livro. A senhora nunca me ofereceu uma carona, pagou um almoço, qualquer coisa que fosse. Então a senhora não tem direito a dizer nada. Então vá dizer a quem a senhora está financiando, subsidiando. A senhora ficou assim, inclusive como é o nome da senhora mesmo? Meu nome é fulano. Falei assim, tá, a senhora e tem amizade com a sua filha e seu genro, né? Tenho. Falei assim, já não tenho mais. Porque uma pessoa inconveniente como a senhora, que fala da minha vida em uma fila de um banco, no espaço público, não é digna de permanecer no meu círculo de amizades. Então já estou deletando, e a senhora fique na sua posição tranquila, obrigado, virei as costas e me fui. Porque não faz sentido perder tempo com a pessoa ácida, deletéria, e que quer acabar com o meu moral, quer acabar com a minha dignidade. Então a dignidade nossa, ela é muito importante. E mais importante ainda é a relação que nós temos conosco mesmo. Então você tem que ter segurança emocional. Segurança emocional, saber se portar. Às vezes você acaba explodindo, porque você é humano. Mas procura ser temperado.
É bonito, é chique, é elegante ser temperado, não ser desestabilizado, louco, neurótico, né? Caído pelas tamancas na loucura. Se você não estiver bem, você vê que não vai conseguir ter autocontrole, procura uma ajuda profissional, toma um remedinho. Não é bom ficar assim. Nós temos que ser felizes. Tem a pandemia, tem tudo, tome todos os cuidados, fique em casa, saia o mínimo possível, né? Só o necessário. Eu tenho saído apenas para o trabalho e para alguma outra situação que não tenho como terceirizar. Tirou isso, viver intensamente, amar intensamente, se entregar e se permitir ser amado, mas manter a dignidade, o domínio próprio, o amor próprio e, sobretudo, buscar ser feliz. Ser feliz consigo mesmo, ser feliz com o relacionamento que se tenha, com a família que se tenha, com as relações que se tenha, até que você seja plenamente feliz. Tenha uma vida feliz. E a morte é um processo, é parte do processo da vida, mas que seja só e tão somente na hora certa, na hora que ela tiver que vir, e não simplesmente quando você ficar desejando, né? Porque você não alcançou, você foi frustrado, aí você quer morrer antes do tempo. Não, não é bom, não é legal. Viva intensamente. Pessoal, a conversa tá ótima. Adorei todos vocês que estiveram comigo, que estiveram aí nesse bate-papo legal. Bate-papo que eu falei bastante, mas tenho procurado colaborar, filosofando um pouquinho nessa época da pandemia, falando um pouquinho sobre literatura, sobre considerações da vida cotidiana, né? Porque nós somos seres cotidianos. Talvez o que eu falei não se aproveita para muita gente, mas talvez aproveita para muita gente. Ser rico ou ser pobre depende da sua postura. Quem é rico na sua postura é rico, independente de ter dinheiro ou não. E quem tem essa postura empobrecida de conteúdo, de vivência, de tudo mais, às vezes tem muito dinheiro, mas continua empobrecido. Então sejamos ricos, ricos na alma, no espírito, no conhecimento, na cultura, e tudo mais a gente consegue driblar, né? E tenha fé, mantenha uma relação tua religiosa, uma relação tua com o universo, com o Pai Eterno, com Deus. Né, é uma época que nós precisamos muito da nossa relação de fé. Eu, sobretudo, sou uma pessoa que vivo muito na fé. E as adversidades? Eu tenho, todo mundo tem. Você tem, eu tenho, o vizinho tem, todo mundo tem os seus problemas. Mas gerir o problema é ter inteligência emocional e nós precisamos buscar isso. E um relacionamento com outra pessoa virá, com certeza virá. Você vai encontrar a pessoa que você gosta, que você quer, e se não encontrar essa pessoa, olá, FG Eletro, se não encontrar essa outra pessoa, acerque-se do espelho. Não tem companhia tão boa quanto você mesmo, se você está bem. E vá lá, vá ler um bom livro, né? Assiste uma Netflix ou qualquer outro tipo de canal, uma série, um DVD, vá ouvir uma música, olha lá no YouTube, né? Vá ver rede social, seja feliz, né? E se não nada disso, vá fazer um artesanato, vá limpar a casa, vá andar, caminhar, vá brincar com o cachorro, com o gato, vá, se liberte, seja feliz. A vida passa, ó, voando. E se nós não tomarmos tenência, como diz o antigo, nós perdemos a vida porque ela passa. Né? Você vai assim, olhando, né? A carruagem passa e os cães ladram, né? Na avenida. Então, enquanto a carruagem está passando, os cães estão ladrando.
mas quem está dentro da carruagem está protegido. Então, não deixa a sua vida só passar. Seja a sua vida de significado, de significância. Que a sua vida seja realmente uma vida que, quando alguém ouvir falar o seu nome, lembre-se de uma boa história, lembre-se de uma boa memória. Nós somos um conjunto de histórias. Nós somos frutos de histórias. Se as histórias que nos antecederam não foram boas, não tem problema. O importante é que você, eu, qualquer um de nós, construa uma história, conte uma nova história, uma história que faça sentido, uma história que nos comova o ouvido, toque o coração e ilumine a nossa mente, para que realmente a gente encontre os motivos essenciais de ser feliz. Um beijo no coração de todos, obrigado pela paciência e pelo carinho de olharem essa live no momento que está sendo feita, e aqueles que vão assistir depois, que se enriqueçam, permitam-se enriquecer, permita-se enriquecer de conteúdos, de pessoas, de vida que vem de fora e acrescente dentro, e permita-se também exalar perfume da sua alma para o mundo. Eu, Marcos Coelho, desejo tudo de bom, de maravilhoso, de belo, de abençoado, de paz e muita luz a todos vocês, na certeza de que esse mundo, de algum modo, há de encontrar felicidade. E que bom que eu posso contribuir um pouquinho, com um pouco de mim. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.